Fala, galera. Hoje tem Palmeiras e Bragantino, que se enfrentam às 19 horas no Allianz Parque, em partida da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí a provável escalação do Palmeiras e do Bragantino para este jogo. Duelos importantes como Palmeiras e Bragantino. Sabe quem vai apitar? Quem? Klaus. Rafael Klaus. Rafael Klaus? Porque é um Excelente jogo árbitro. paulista, né? É. Bom, Botafogo e Flamengo no Newton Santos. Quem apita esse aí? Alex Gomes e Stefano. Ó. Carioca. Stefano. Mirassol e Inter. Não pergunta quem apita porque É eu o da tenho Alessandro medo. que apita esse jogo. Não. Ah, não é o da Alessandro? Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu. Vai ter confusão. Bom, teremos também clássico no Nordeste Esporte Ceará. Seguimos a tabela de hoje. São 7 partidas nesta quarta-feira. Santos e Corinthians. esse aí? Flávio Rodrigues de Souza. Vai. Baixada. Ó o sapão. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Paulo César Zanovelli estará comandando o apito mineiro, não é? Fortaleza e Vasco da Gama no Castelão, 9h30 da noite. E, olha só, na quinta-feira, amanhã, Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude, Vitória e Bahia. Mais clássico lá no Barradão. E começamos com o líder do campeonato, o Palmeiras, que deve repetir a formação do último final de semana, com exceção da entrada de Vitor Roque, que agora não está mais suspenso e está à disposição do Abel. O líder do Campeonato Brasileiro com 58 pontos entra em campo hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vem de sequência avassaladora na competição. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e soma apenas uma derrota. Jogando em casa, então, o time do Abel Ferreira pode ser chamado de máquina. 5 vitórias, 18 gols marcados. É sempre muito importante, né? Nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo, então fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso. O desafio é bater o Massa Bruta com desfalques importantes. Assim como no jogo passado contra o Juventude, Abel não deve contar no time titular com jogadores que foram chamados para a data FIFA. Gustavo Gomes, Emi Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes e Aníbal Moreno. O jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Kelvin é mais um que não entra em campo, segue em tratamento. Já Sousa participou de todo o treinamento e deve voltar a ficar à disposição. Só que o principal retorno é dele, Vitor Roque, que cumpriu suspensão e está de volta aos titulares. O Tigrinho vive momento único. 8 gols nos últimos 8 jogos. Tirando a volta do 9, o restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Juventude. O Everton no gol, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Rafael Veiga e Vitor Roque no ataque. O Bragantino é o 9º colocado com 36 pontos e vem de vitória. Quer chegar a 4 partidas sem perder. Assim como o Palmeiras tem alguns desfalques importantes. La Quintana, que estava com a seleção do Uruguai, Bruno Gonçalves e Davi Gomes, segue em transição física. Isidro Pita, principal atacante da equipe, é outra dúvida para enfrentar o Verdão. Por outro lado, Eduardo Sacha está recuperado e deve ser titular. Provável time de Seabra é com Cleiton no gol, com Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba ou Vanderlan. Gabriel, Matheus Fernandes e John. E no ataque, Borbas, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. E certamente que a gente precisa, vamos dizer, potencializar ainda mais nosso estilo de jogo, que é 1-2, às vezes a saída de bola, 1, 2, 3 passes, já está lá no ataque. Acho que isso a gente precisa potencializar, trabalhar ainda mais. Mas a gente sabe também que não é fácil, que tem uma equipe pro lado de lá também trabalha e acaba estudando a gente, mas tentar cada vez mais trabalhar para conseguir colocar dentro de campo essa conexão que a gente tem, que é muito boa também. Ale do Ex pesa a favor do Massa Bruta. Vanderlan Gabriel, Fabinho, Matheus Fernandes, John e Fernando já passaram pelo Palmeiras e estão à disposição de Seabra para a partida de hoje à noite. Opções não faltam para ela aparecer. O
Bragantino vem de um jogo com vitória, porém polêmica junto, diante do Grêmio, equipe de arbitragem afastada. E o Palmeiras fez o jogo atrasado diante do Juventude. Mais um 4-1 para conta, confiança lá em cima e liderança assegurada, Edu. Liderança e um jogo duríssimo, né, Renato? Porque a partir de agora, cada um com seus interesses, um brigando para Libertadores, outro pelo título, outro por rebaixamento. Mas o que a gente imagina e espera, a questão da postura que o Palmeiras vem tendo no Allianz Parque. Então, se o Palmeiras mantiver essa atitude, essa postura, vai ser um jogo que o Palmeiras possa transformar até fácil. Mas a gente sabe que o Bragantino, com o seu treinador, o Fernando Seabra, que monta muito bem as suas equipes, né, vai tentar fazer algo diferente, porque sabe, jogando dentro do Allianz Parque, esperando o Palmeiras, vai ser difícil. Então, de repente, ele vai ter que tentar agredir um pouco mais, mas o Palmeiras tem as suas armas. O Rafael Veiga entrou fazendo agora, mantendo um nível bom. É isso que é gostoso de ver, um jogador que tem uma história dentro do clube, é campeoníssimo, então isso é muito legal ver. E o Abel está tendo opções agora, né? O Sousa retornando, o Vitor Roque retornando da suspensão. Então eu espero que o Palmeiras possa manter aquela intensidade e também uma vitória para seguir no campeonato. E na defesa a gente viu o Bruno Fux se revezando como zagueiro e primeiro volante, funcionou bem diante do Juventude. Cicinho, o Palmeiras mostra força no momento que é fundamental no Campeonato Brasileiro, reta final, é uma liderança agora isolada e vai com tudo para cima do Bragantino. Exatamente, e o Palmeiras ele chegou num patamar que nós que estamos acompanhando, os times que o Abel tem escalado, a gente acha, eu acho que atingiu o limite, mas o Palmeiras, ele renova, né? Parece a cada jogo, assim, é uma motivação diferente. E o mais importante de tudo, o treinador não deixa os jogadores se acomodar. Então, assim, o Palmeiras entra em campo hoje, se tiver um ou outro jogador acomodado, como aconteceu no Clássico, o Abel não tem problema nenhum em tirar no intervalo e colocar outros caras que querem. Então, assim, imagina, você tem um Maurício no banco que todos os jogos que entra bem. E ainda não é considerado titular. Então, assim, o Palmeiras é essa equipe a ser batida e é difícil você pegar o Palmeiras sonolento. Do outro lado, tem um Bragantino que acaba oscilando, né? Faz grandes jogos e também depois vem aquela sonolência. Então, o Bragantino precisa entrar ligado hoje para não passar vergonha. Ronaldão, você tem alguma dica para o Bragantino conseguir vencer em pleno Allianz Parque nesta noite? Tomar um grande cuidado, né? O sinal de alerta ligado para o Bragantino, porque o script do filme, a escrita do filme, ela já foi feita. Na rodada passada, favoreceram o quê? O Bragantino, com um pênalti que ninguém falou. Agora o Bragantino não reclamou. Será que vai reclamar hoje na arbitragem o Bragantino? Isso que eu vou querer ver amanhã. O Palmeiras, você falou aqui que foi favorecido também pela arbitragem. Quem foi favorecido? No clássico contra o São Paulo. O Palmeiras, né? Foi favorecido? É. Então, e o Bragantino também foi. E depois, na outra rodada, o Palmeiras foi favorecido mais uma vez contra o Juventude, jogando em casa. É porque o campeonato é assim, desse jeito. Por quê? Um campeonato... O pênalti que seria dado e que não era pênalti retirado. Um campeonato que, se o vencedor não for o Flamengo, tem alguma coisa errada. A verdade é essa. O Flamengo jogando? Tem alguma coisa errada aí. E olha, esse filme, o Bragantino que abre o olho, hein? Não vai poder reclamar, porque já foi beneficiado também. Olha, você deu a dica. Flamengo e Bragantino, na verdade, Bragantino não, Botafogo. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite, lá no Newton Santos. Um jogo excelente. Pro Allianz Parque, a rodada então começa hoje, hein, Mendel? Com o Palmeiras com 3 pontos de vantagem e colocando mais pressão e querendo abrir ainda mais vantagem sobre o Flamengo pro jogo que começa no domingo. Tem expectativa de público por aí, Mendel? Exatamente, essa é a expectativa do jogo, essa é a ideia do Palmeiras, colocar mais pressão para o Flamengo. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, 58 pontos, 3 pontos a mais que o Flamengo. Joga hoje contra o Red Bull Bragantino, espera a casa cheia, porque é um jogo importante. O Palmeiras quer manter essa diferença para o jogo de domingo, né? No Maracanã teremos Flamengo e Palmeiras nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem numa sequência muito boa, 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Terá o Vitor Roque à disposição, ele que volta depois de cumprir suspensão no jogo contra o Juventude, goleada por 4-1. E tem os jogadores que serviram suas seleções na data FIFA. O Gustavo Gomes serviu a seleção paraguaia, o Emiliano Martínez serviu a seleção uruguaia e 2 jogadores do Palmeiras serviram a seleção argentina dos Estados Unidos, goleada 6-0 contra Porto Rico. 2 jogadores que estrearam pela seleção argentina. O Aníbal Moreno entrou durante a partida e também o Flaco Lopes. Flaco Lopes, primeiro jogo dele com a camisa da seleção argentina, já estreou como titular, fazendo dupla de ataque com o Lionel Messi, dando assistência nessa goleada por 6-0. E o Palmeiras faz um esforço para contar com esses 2 jogadores que serviram a seleção argentina, o Aníbal Moreno e o Flaco Lopes. Palmeiras, apuração da ESPN, fretou um avião
para trazer esses jogadores de volta dos Estados Unidos para o Brasil. Eles vão ser avaliados aqui no Brasil para saber se estão à disposição dessa partida contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, ainda tenta chegar mais próximo da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Eduardo Sacha volta do departamento médico, pode ser novidade na equipe de Bragança Paulista. A gente vai ouvir agora o Felipe Anderson falando da importância desse jogo contra o Bragantino, dessa reta decisiva, o Palmeiras querendo manter a liderança do Campeonato Brasileiro. É sempre um objetivo estar na liderança. O Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco. É um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles. Então, como disse o Felipe Anderson, o momento do Palmeiras é muito bom, 3 vitórias seguidas, líder do Brasileiro, e o retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino também é muito favorável ao Palmeiras. Nos últimos 10 jogos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates, apenas 1 vitória do Red Bull Bragantino. Essa vitória foi no dia 1º de outubro de 2023, portanto o Palmeiras está há mais de 2 anos sem perder para o Red Bull Bragantino. O Palmeiras, então, que quer um bom resultado para colocar pressão no Flamengo, na expectativa também para o jogo no fim de semana contra o Rubro Negro no Maracanã, Bruno. No primeiro turno conseguiu uma virada importante em Bragança, quando era aquele melhor momento do Red Bull, e o Palmeiras venceu no finalzinho com o gol do Maurício. Vamos lá para o Rio. Idade importante sobre Gabriel Jesus, o atacante do Arsenal de 28 anos de idade, deve ser colocado à venda a partir de janeiro, quando o mercado internacional reabre. Mas é bom que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, entre outros, não se empolguem. A tendência é que o Gabriel Jesus permaneça na Europa e as condições financeiras são a grande explicação. Primeiro, ele ganha 6 milhões e meio de reais por mês, valor completamente fora da realidade dos times de futebol no Brasil. Depois, importante registrar que o Arsenal topa vendê-lo, mas vai querer uma compensação financeira extremamente importante. O jogador havia sido comprado do Manchester City por 52 milhões de euros e o Arsenal sabe que já não consegue mais recuperar todo esse dinheiro. Mas a avaliação hoje no Transfer Market aponta algo na casa dos 32 milhões de euros. Valor irreal para clubes de futebol no Brasil, levando em consideração que o Gabriel Jesus tem 28 anos de idade e não joga desde o início do ano. Sua última partida em 12 de janeiro. Ele sofre com um problema sério no joelho que o afeta inclusive desde a última Copa do Mundo. A gente está quase chegando à Copa do Mundo de 2026 e esse problema no joelho persiste desde a Copa de 2022. Só para registrar, sua última temporada foi de 27 jogos, 7 gols e 2 assistências. A avaliação dentro do Arsenal é de que o custo-benefício dele é ruim. Gabriel Jesus entende que a volta ao Brasil vai acontecer, mas deve ser mais para frente. Nesse momento, ele está mais focado em continuar jogando no futebol europeu, cujos salários são bem superiores ao futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo chegaram a sondá-lo recentemente. O Palmeiras para entender as condições e o Flamengo para demonstrar interesse, mas diante das cifras para a compra do atleta e salários, tudo isso torna uma negociação com o Gabriel Jesus muito, mas muito difícil. Curtiu o vídeo? Líder do Brasileirão com 58 pontos, o Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas e abriu vantagem para o Flamengo, segundo colocado com 55 pontos. O time de Abel Ferreira goleou o Juventude no sábado, em partida atrasada da 12ª rodada, e tenta manter a folga para o rival rubro-negro, às vésperas do confronto entre os principais candidatos ao título, domingo no Maracanã. O Bragantino, por sua vez, quer a segunda vitória seguida para tentar se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, meta do time no Brasileirão. A equipe vem de uma vitória por 1-0 sobre o Grêmio e abre a rodada na 9ª colocação, com 36 pontos. Se vencer o Palmeiras, encerra um jejum de 2 anos sem bater o Alviverde. A última vitória foi em 1º de outubro de 2023, por 2-1 em Bragança Paulista. O Verdão conta com a volta de Vitor Roque, suspenso contra o Juventude, mas ainda terá desfalques. Os convocados Gustavo Gomes, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Flaco Lopes não devem chegar a tempo de seus amistosos por seleções na data FIFA.
Kelvin, em recuperação de um trauma no pé, será mais uma ausência, enquanto Sosa deve voltar após edema na coxa. Provável escalação: Everton, Giai, Murilo, Micael e Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Maurício, Rafael Veiga e Vitor Roque.